Marcos, capítulo 5, até o 20, que diz o seguinte: e chegaram a outra margem da província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia-se alguém prender, porque, tendo sido muitas das vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os milhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E guardava sempre, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelo nome, pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamou com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual o seu nome, e ele respondeu dizendo: Legião. E meu nome é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhes rogaram, dizendo: manda-nos que para aqueles povos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E o que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. E entraram ele no barco e rogavam-lhe que fora endemoniado que deixassem estar com ele. E entrando ele no barco, rogava o endemoniado que entrasse, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápole quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Senhor, muito obrigado por mais este momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está aqui degustando da tua palavra, me alimentando também, porque a tua palavra ela corta tanto quanto sai quanto entra, Senhor, meu Deus, dos dois lados, discerne, Senhor, meu Deus e meu Pai, e vai até onde nós precisamos, muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, continua, Senhor, falando em nossos corações, meu Deus querido, em nome de Jesus, aqui é um beijo. Aleluia. Amados irmãos, esse texto é um pouco longo, mas ele fala profundamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas, aleluia, que eu posso citar aqui, é que
quando esse se aproximou de Jesus, eu tenho analisado desde o começo do culto até agora, e você vai ver algumas coisas que eu vou falar aqui que vai de encontro com os louvores que foram louvados, porque é o seguinte: quando Jesus vai até Lázaro, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E assim acontece o milagre. Nesse momento, aleluia, Jesus, ele sequer dá uma palavra antes. Quando ele põe o pé logo na praia, logo o que estava, aleluia, onde ele estava? No sepulcro. Ele se alimentava de restos mortais. Ele estava onde? Estava morto. Ele correndo vem e adora Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus, aleluia, ele está no local, as coisas acontecem. As coisas elas são direcionadas para o lado certo da vida, aleluia. Porque Ele é a vida, Ele é a palavra. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele não falou e tiver de acordo com a vontade dEle, só a presença dEle já é uma palavra, já acontece, porque Ele é o verbo, aleluia. E Jesus, aleluia, a maioria dos seus milagres foram feitos de um lado, aleluia, do Mar da Galileia, do lado de cá. Do lado de lá nós temos Decápolis, as colinas do Golã, né, as montanhas do Golã. E Jesus fazia os seus milagres do lado de cá, treinando, ensinando seus discípulos, ensinando com parábolas. E eles, cada dia, cada parábola que eles aprendiam com Jesus, eles mais confiança tinham nele. E por isso eles tomaram a decisão de ir com Jesus até essa travessia. E nessa travessia, os irmãos podem ver na Bíblia que teve uma tempestade para que impedir Jesus de chegar do outro lado. Esse outro lado, aleluia, louvado seja Deus. Lado esse onde estava um jovem também, creio eu, todo machucado, possuído, mas que precisava de Jesus. E vejo também a estratégia que Jesus usou para fortalecer os seus discípulos na fé, porque eu acho que ninguém sem fé, aleluia, consegue caminhar com Jesus. Começa a pensar como é que está o seu coração diante da sua fé com Jesus. Quando às vezes você está perto de buscar, de ter um encontro real com Cristo, e às vezes você, por algum motivo, você deixa para lá, deixa por um minuto, deixa por um instante, depois eu vou, amanhã eu vou. Quantas vezes a gente escuta de algumas pessoas dizendo: não é o momento, vamos deixar para a próxima, depois eu vou. Mas a nossa obrigação é semear, é dizer aquilo, aleluia, quão maravilhosas são as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E somente clamando o sangue de Jesus nós vamos conseguir passar por elas, aleluia. E nesse momento eu quero voltar para o texto que diz o seguinte: aquele homem que se cortava, aleluia, e no qual foi dito que tinha legião, que determina o quê? O local no qual ele vivia, que era um lugar de gentios, um povo helenita, que significa ser helenita, um povo que tinha costumes romanos. Quando uma lei de trânsito era determinada, se você não cumprir, você é punido, você é multado, e dói no bolso, não é verdade? Dessa mesma forma, aqueles homens que estavam cuidando daqueles porcos, que se precipitaram no abismo e morreram, aleluia, eram 2.000 porcos. Irmãos, aqueles homens saíram falando em toda a cidade. Jesus usou a propaganda inversa, aleluia. Olha que tremendo. Você que está hoje estudando a propaganda inversa, ele usou daquela situação, aleluia, e aqueles homens foram contando para todos, um para cada outro, e foram ter com Jesus, e falaram com ele assim, falaram: olha, sai da nossa terra, como foi lido aqui, porque nós não te queremos aqui. Eles não queriam Jesus, e recusaram Jesus. Eles eram gentios, aleluia, mas não aquele jovem, mas não aquela alma que foi liberta, aquela alma, aleluia, que se degladiava, aleluia,
Às vezes o mundo que jaz no maligno contenda contra nós, mas a igreja, aleluia, nunca será vencida. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. Deus permitiu que um enfermeiro pegasse o laudo de óbito do Zequinha, entregasse para a mãe dele, e eu via aleluia, essa mãe chorar diante de Deus. Eu contei para os irmãos, vi que os irmãos viram a trajetória do Zequinha, aleluia, não só do Zequinha, mas como aquela criança lá do Morro do Gama, aleluia, que hoje está bem. Amados, Deus faz muito além daquilo que pedimos ou que pensamos. Que a nossa vontade seja transformada pela dele, aleluia. Mas para isso tem que estar buscando, tem que estar se aprofundando na direção do Senhor, tem que estar se buscando cada vez mais, conhecer, estudando, lendo a palavra, orando, jejuando, aleluia, fazendo aquilo que é possível a nós fazermos, tirando a pedra. Amados, é glorioso ver o que Deus tem feito aqui nessa igreja. Como falei para os irmãos, eu aprendi uma coisa com cada pastor, e tenho aprendido com o nosso pastor. Amém? Eu queria dizer para os irmãos que Deus continue falando em seus corações,